Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Dando continuidade à nossa leitura da Bíblia, hoje são dia 25 de junho, segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 1 ao 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 até o 40. Livro dos Salmos, capítulo 143. Provérbios, capítulo 17, versículo 26. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Restaurados os bens da Sunamita. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho se havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a que Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faz restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Hazael de Damasco. Veio a Damasco Eliseu. Estava doente, Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: Sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: Vai, diz-lhe, certamente sararás, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Hazael e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? Ele respondeu: Porque sei que o mal hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos, e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Hazael: Pois que é teu servo este cão para fazer grandes coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que ele morreu. E Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém.
Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá, porque, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, dele dar sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias de Jorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá, e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Azaí, e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas, que o cercavam, e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para as suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna. Quanto aos mais atos de Jeorão, e a tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No 12º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel, para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite, vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite e derramá-lo sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados, e ele disse: Capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Unge-te rei sobre o povo de Israel, o povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezreel o sangue dos meus servos profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disse-lhes: Vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Ele lhe respondeu: Bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faz-nos saber, te pedimos. Então disse Jeú: Assim e assim me falou, a saber. Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta, e disseram: Jeú é rei. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 40. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias.
Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo e Silas, açoitados e presos. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Livro de Salmos, Salmos capítulo 143, Salmo de Davi. Súplica por libertação. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entre em juízo com o teu servo, porque a tua vista não ajuste nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morrem há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra meu caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da perturbação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Provérbios capítulo 17, versículo 26. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe.